Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa terceira aula sobre gestão da qualidade. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende no YouTube. Lembrando que essa aula de gestão da qualidade está baseada, num livro que nós temos aqui na nossa biblioteca virtual, chamado Sistemas de Gestão Integrados, que fala sobre a certificação ISO 9000, que ela vem crescendo há muitos anos, e ela já tem aí aproximadamente a sua aplicação em mais de 180 países. E na sexta-feira a gente vai encerrar esse tema de gestão falando sobre a especificação da norma, para que ela serve e, consequentemente, para fazer o encerramento dessa aula de gestão da qualidade. Quando a gente fala sobre qualidade de uma forma geral, eu preciso conhecer alguns temas-chave, algumas palavrinhas, entre elas sistemas, gestão, e é o que a gente vai falar na aula de hoje. Quando a gente fala sobre sistemas, nós temos vários tipos de sistemas, Na aula de hoje eu vou falar sobre o sistema aberto e nessa aula de sexta-feira a gente vai falar sobre o sistema de certificação. E gestão é uma série de protocolos, de processos, de etapas para se administrar, para se gerenciar algum tema, e especificamente na aula de qualidade, sistema de gestão da qualidade. A gente tem ainda, para a gente conhecer, dentro da UC12, o sistema de gestão ambiental, que vocês provavelmente estão vendo com a professora Valéria, o sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, que vocês provavelmente vão estar vendo com o professor Jefferson, e nós temos ainda um sistema de gestão de responsabilidade social, que provavelmente foi abordado em outros momentos, ou se for o caso também eu posso contribuir com esse assunto. Quando a gente fala então de introdução aos sistemas de gestão e gestão da qualidade, são coisas distintas. Vamos lembrar que gestão da qualidade a gente tem uma conceituação filosófica, com foco no cliente, com foco na abordagem de processos, e também utilizando os famosos gurus da qualidade que nós vimos nas aulas passadas. Quem não acompanhou, eu peço para voltar lá nessas aulas, assistirem, tirarem as dúvidas, me chamarem também no particular para a gente falar um pouquinho mais sobre qualidade. E quando a gente fala de sistema de gestão, são sistemas que eles atuam de maneira integrada com a gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalhador, que é o nosso foco, e a responsabilidade social, que é uma forma também da empresa buscar um diferencial competitivo. Quando a gente, então, introduz a qualidade, a gestão da qualidade, eu não posso deixar de contar uma historinha para vocês aqui, mas antes eu quero apresentar os tópicos das aulas, da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre a introdução à gestão da qualidade, vamos falar sobre gestão de uma organização, também chamado de setor estratégico, administrativo, ou algumas empresas um pouco mais, por metodologia, acabam chamando de setores de diretoria, outros chamam de comando, Então, depende muito do alinhamento institucional da empresa, tá bom? A estratégia de transporte não é ligado à parte de transporte logístico, mas sim como implantar a qualidade em todos os níveis, seja da alta direção até os colaboradores, até os funcionários. Então, essa forma de estratégia de transporte para implantar a qualidade em todas as áreas. A gente vai falar um pouquinho sobre componentes, funções e propriedades do sistema de uma distribuição, voltado, naturalmente com a qualidade. E aí sim, falar aqui que tem a ver a segurança com logística, tem muito a ver. Principalmente quando a gente lembrar que quem faz parte da parte logística, quem é encarregado da área logística, são trabalhadores, e esses trabalhadores se encontram em situação de risco. É um risco controlado, é um risco trivial, é um risco que a segurança do trabalho certamente deve ter que fazer esse levantamento. E também fazer a correlação, provavelmente na aula de sexta-feira, da qualidade com Lean Manufacture, ou manufatura enxuta. A gente tem uma corrente forte no Brasil agora, desde os anos 2000, de Lean Manufacture System, ou sistema de manufatura enxuta. A ergonomia, especificamente, ela se enquadra bastante no sistema Lean, que é um sistema mais enxuto, mais puro, mais limpo, visando uma produção mais rápida, com maior qualidade. E aí, a minha preocupação sempre vai ser que a ergonomia ela vai ter um impacto na repetitividade, isso vai gerar provavelmente um afastamento desses trabalhadores, sem contar a questão do adoecimento, mas por isso que a ergonomia ela deve ser, então, um dos pilares do sistema Lean Manufacturing.
Contando uma historinha para vocês, que a qualidade, ela se relaciona diretamente com as pessoas. Vamos pegar um exemplo aqui, basicamente, né? Quem nunca viu uma aranha, né? Principalmente quando ela fica lá na nossa casa, seja por algum motivo a gente está viajando, ou volta de viagem, ou vai para uma cidade ficar num hotel mais distante, acaba tendo uma aranhinha lá no nosso quarto, né? Percebam, né, que a aranha ela executa operações semelhantes, né, a um tecelão, a uma costureira, tá? Então, ela vai ter ali uma espécie, né, igual as abelhas também, que vão fazer uma certa perfeição que certamente vai envergonhar aí muitos arquitetos, né, muitos profissionais que estudaram a vida inteira para conhecer um pouquinho sobre desenho, sobre como fazer, né, as formas geométricas específicas, né? Então, podem ver que a aranha não utiliza nenhum instrumento para isso, né? Não usa paquímetro, não usa régua, não usa nada, né? Ela simplesmente aprende isso, né, de maneira instintiva e começa a fazer a sua teia ali, especificamente no local que ela acredita ser mais seguro. Vamos lembrar que essa teia, ela tem um propósito inicial de sobrevivência, né, para ela permanecer ali, e também acaba sendo uma espécie de arapuca, né, para sua futura refeição. Então, formigas, moscas, elas acabam parando ali e acabam, né, naturalmente se tornando depois uma alimentação dessas aranhas, né, desses aracnídeos especificamente. Da mesma forma, né, nós temos as abelhas, né, que juntamente com as aranhas constroem, né, de modo que o seu instinto, né, e geram, né, naturalmente a se pensar um ato de construir ou produzir. Certamente a aranha e a abelha, em nenhum momento, elas fizeram uma faculdade de engenharia ou fizeram um curso de teoria de sistemas em construção, mas elas conseguem realizar, né, a sua casa, né, e também com objetivos específicos. Vamos lembrar lá que na aranha vai ser um produto, né, ela vai utilizar aquela teia ali para se tornar uma espécie de arapuca, e aqui na abelha ela vai ser um processo. Ela naturalmente vai criar a sua colmeia, ela dificilmente vai morar sozinha, né? Ela vai morar com um conjunto de pessoas ali, um conjunto de abelhas, na verdade, né? E aí, especificamente, também vão ter produções interrelacionadas para fabricar o mel. E não é simplesmente com um processo, né, de simplesmente se abastecerem lá a abelha rainha, né? Existe uma questão de sobrevivência, eles precisam desse mel para uma questão de sobrevivência. Já os seres humanos, eles executam as suas ações com outros objetivos. Então, quando vai ser construído uma casa, um prédio, geralmente tem um cunho financeiro ligado, né? Percebam que existe geralmente existe muito processo e produto intercalado, né? Que eles acabam acontecendo visando uma questão financeira. E aí a qualidade, seja na teia de aranha, seja na colmeia de uma abelha, ou seja em edifícios, né? Em arranha-céus aqui, especificamente, ela tem objetivos distintos. Um é produto, outro é processo, e esse aqui nas nossas casas, provavelmente, para quem mora em edifícios ou já foi em algum prédio, né, ele vai ter processos ocorrendo dentro seus andares, especificamente dentro das suas salas também. Então, a qualidade, ela se relaciona com os indivíduos, né? Afinal de contas, ninguém vai querer morar ali num prédio com má qualidade ou com possibilidade de queda, né? O que distingue o trabalho de um arquiteto, por exemplo, de uma abelha ou da aranha, né, é que ele vai projetar mentalmente e a construção, né, antes de realizá-la. Isso a gente tem protocolo, a gente tem ABNTs, temos normas, temos registros profissionais a serem cumpridos e uma formação bem específica. Então, vamos lembrar que a qualidade ela vai ser dividida em processo, produto, e também pode ter essa relação de processo e produto no mesmo ambiente. No final do processo produtivo, né, naturalmente, se obtém um resultado diferente, né, desde que ele já tinha sido ali, já que ele já existia na mente de um produtor. Então, quando a gente observa, né, a questão dos prédios, quando a gente vê geralmente acompanhando essas obras, acompanhando a execução dessas obras,
percebam que eles têm que ser feitos passo a passo, né, da mesma forma que é feito com as aranhas, feito com as abelhas, para que haja qualidade. Não significa que algo que é feito com má qualidade é feito rápido, né? Vamos lembrar que a gente também tem teorias de padronização dentro da qualidade, que é que quando existe um padrão, a tendência, né, é o ser humano ter o expertise ali, conhecer ainda mais da sua atividade e naturalmente, né, consegue ali ampliar a sua possibilidade de executar o trabalho mais rápido, né? Uma boa tarde para a Andrelina, que ela mandou boa tarde aqui no nosso chat, boa tarde. Então, o homem, quando ele transforma apenas o material com que ele trabalha, ele geralmente realiza, né, um projeto que ele já tinha mentalizado. Então, no trabalho, pessoal, especificamente na área de produção, né, o trabalhador ele nunca vai ter muito tempo de ficar mentalizando, porque se for numa linha de produção em massa, quando ele está pensando no que ele tem que fazer, já passou a peça, né, ele não cumpriu o seu papel, e isso certamente vai ter impacto com seus supervisores e encarregados gerais. Isso exige, além do esforço físico, uma vontade orientada para que o objetivo ele seja comum. Então, a qualidade é o objetivo, e as pessoas devem se manifestar à vontade para realizar aquele trabalho com qualidade, que vai se manifestar, né, simplesmente pela atenção e pelo controle das operações durante o tempo de trabalho. Percebam que quando a gente fala sobre tempo de trabalho, estou falando sobre uma razão lógica, né, uma quantidade de tempo. Teoricamente, dentro de uma hora, 2 pessoas vão fazer um trabalho totalmente distinto. Agora, se houver um treinamento para que ambos realizem, né, um trabalho com padronização, com foco na qualidade, naturalmente esse projeto vai sair com o objetivo que é a qualidade, seja para a construção de um prédio, seja no caso ali da aranha que trabalha sozinha, mas ela faz tudo com o tempo, com uma certa padronização, porque ela sabe do seu objetivo, né? E nós temos também ali a questão das abelhas, né, que mesmo trabalhando em conjunto, né, elas conseguem realizar um trabalho com muita qualidade. Afinal de contas, quanto tempo dura, né, uma teia de aranha? Até a próxima limpeza, mas naturalmente uma teia de aranha, a tendência dela é permanecer por meses naquele lugar, né, ou até por anos. O mesmo se aplica para uma colmeia. Então, as empresas elas funcionam da mesma forma, né, seja em relação a uma construção, seja em relação de um trabalho, de um processo ou de um produto, né, a teia ou lá a fabricação do mel. E aí a gente tem que entender que, primeiramente, existe um conjunto de objetivos, né? A empresa ela visa a qualidade porque ela tem um objetivo, né? A gente viu nas aulas passadas que o foco da empresa é o cliente, mas o foco que está ali de maneira subentendida é que quanto maior a quantidade de clientes, maior o faturamento da empresa, da organização, daquele estabelecimento. Quando a gente fala ainda de empresa, depois é desenhada uma estratégia para que aí sim os objetivos sejam atingidos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. As normas ISO, principalmente, elas falam sobre a necessidade de ter estratégia, missão, visão, valores, que são temas mais sensíveis da área de qualidade e até voltados aí à área de gestão de recursos humanos, mas é necessário traçar uma estratégia. Qual que é o objetivo da sua empresa? É ter cliente. Mas o que ela vai fazer para isso? Qual que é a estratégia que ela tem? Qual que é a sua visão para os próximos 5 anos, né, de acordo com o que o mercado solicita? Qual que é a missão da empresa? Por que ela nasceu? Né? Seja para fazer um cachorro-quente ou para ter uma indústria de automóveis, a pessoa tem que ter uma estratégia. Né? Ela vai trabalhar num negócio, vai trabalhar numa empresa, ela necessita ter uma estratégia, traçar essas estratégias. E ainda, né, nós temos os recursos, né, que vão ser levantados para que aí naturalmente os esforços sejam utilizados para executar a tal estratégia que nós temos que ver de modo antecipado, incluindo pessoas, e aí a gente tem que se apoderar, né, tem que ficar responsável por pessoas. A segurança do trabalho, ela geralmente está vinculado a uma área de recursos humanos, porque a preocupação maior são as pessoas, são os trabalhadores, são aquelas pessoas que estão em contato com o risco ocupacional. As áreas específicas, orçamentos e, propriamente dito, um sistema de gestão.
Pessoal, quando eu falo no sistema de gestão, eu gosto de dar esse exemplo, que as pessoas serão dados, tá? Serão números. É até ruim falar desse jeito, que parece que a gente não dá valor às pessoas. Mas se eu tenho uma empresa com 100 funcionários, eu posso ter um mesmo ambiente de risco que uma empresa com 500 funcionários. O que vai mudar, naturalmente, é a quantidade de pessoas que estão expostas ao risco. Mas quando eu falo sobre sistema de gestão, né, ou estratégia, são temas, né, metodológicos que eu utilizo. Então, quando eu falo que pessoas são números, né, não se assustem com isso, mas se eu pegar 1 mais 1, a tendência é ser 2, né? A não ser que você use, erre ali, né, o sinal de soma, né? Se eu pegar e multiplicar ou dividir essas pessoas, naturalmente isso vai ter um impacto no resultado. Então, quando a gente fala sobre um sistema de gestão, é um método que ele é utilizado por várias empresas, né? E cada empresa vai apresentar um resultado diferente. Entretanto, vai ser customizado, vai ser personalizado para aquela organização. Ela compete com a realidade daquela organização. Então, quando eu falo de estratégia, pessoas, sistema de gestão, recursos, esforços, eles fazem parte de uma concentração relacionada à qualidade. A qualidade, ela vai apresentar para a empresa a necessidade de recursos. E aí a segurança do trabalho pode e deve, né, surfar nessa onda. Afinal de contas, se a empresa vai produzir um produto com qualidade, o foco vai ser o produto, sem sombra de dúvida, mas as pessoas que estão envolvidas, né, vão ser beneficiadas. O propósito da empresa não é simplesmente criar um produto para ganhar mais, para faturar mais, né? Não deveria ser, na verdade. Mas se a empresa ela vai fazer isso, por que não, né, melhorar o ambiente de trabalho dos trabalhadores em relação à temperatura, ao calor, naturalmente, nós vivemos no ambiente tropical, em relação à melhoria dos ambientes em questão ergonômica. Então, tudo que a gente fala em relação a pessoas, a gente vê na qualidade sobre a melhoria do ambiente de trabalho, para que aí sim as empresas consigam ter competitividade. Então, não há como conceber uma estratégia empresarial sem levar em conta as pessoas, né? Então, a gente não está aí utilizando somente o termo números, né, para tratar sobre pessoas. Quando a gente fala sobre pessoas especificamente dentro de uma organização, nós estamos falando sobre o seu capital humano, né? Então, a empresa pode ter mesa, pode ter ali computadores, livros, luminárias, pode ter todos os recursos físicos. Sem as pessoas, ela não consegue desempenhar o papel, ela não consegue fazer, né, o que ela se propõe, que é fazer, basicamente, ter lucro, produzir, né, e conseguir ser sustentável. Então, serão elas que vão elaborar, as empresas vão elaborar, os técnicos de segurança vão ter que auxiliar bastante nisso, e também na implementação e no desenvolvimento dessas estratégias. Quando a gente fala sobre missão, visão e valores, né, e estratégia especificamente, que são temas relevantes aí da área de administração, eu sei que são pessoas que precisam escrever essa missão, visão, valores e estratégias, levando naturalmente o que a organização tem como objetivo traçado. Se a empresa quer ficar naquela questão monótona, né, de achar o que ela está fazendo está bom, a gente também tem que deixar ela procurar esse nível de maturidade de querer melhorar, né? Já ouviram aquela história que uma mudança é uma porta que se abre de dentro para fora? Não dá para a gente simplesmente trazer todo um conceito de segurança do trabalho e tentar implementar do dia para a noite. Não tem como eu pegar lá nossas 37 normas regulamentadoras e falar assim, vamos atingir todas, né? É óbvio que seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso, mas geralmente vai acabar faltando o braço, né? Lembra que a abelha vai trabalhar de maneira em conjunto, né, mais demorado, e a aranha também, ela vai trabalhar de modo demorado, mas geralmente ela acaba trabalhando sozinha. As organizações, portanto, dependem das pessoas para funcionar de modo adequado, a fim de alcançar os seus objetivos e obter o sucesso e continuidade. Se a gente for parar para pensar, nos últimos meses e até pelo o ano que nós estamos vivendo, atípico, nós tivemos muitas organizações que ruíram, empresas que fecharam, que mandaram os colaboradores embora, por falta de gestão, por falta de continuidade, por falta, naturalmente, de não ter um objetivo traçado.
Mas a gente sabe que o que aconteceu no último ano foi uma situação pandêmica, ninguém estava preparado para isso. Então, se a gente for pegar agora para estudar esses casos especificamente, a gente vai ter aí um impacto muito grande que foi a pandemia. Mas nos últimos 5 anos, né, geralmente tem uma pesquisa, né, até do próprio sistema, do próprio Sebrae, que algumas empresas, né, não atingem os seus primeiros 5 anos, né, porque elas têm aí o famoso voo de galinha, né, ela começa muito bem, mas ela começa a ter muita preocupação, muita falta de objetivo, falta de estratégia, não consegue desempenhar e acaba tendo que voltar atrás. Então, cada sistema componente da organização não vai funcionar sem as pessoas. Então, naturalmente, aquelas pessoas que são engajadas e empenhadas para realizar, será que elas em algum momento falharam? Ou será que em algum momento a organização não ouviu essas pessoas? A gente, enquanto profissionais da segurança, a gente tem que ficar atento sempre aos trabalhadores, às pessoas, recebendo as estratégias, missão, visão, valores da organização, mas também tendo o impacto, né, e observando nosso termômetro, que serão os trabalhadores. Então, depois dessa história, né, vamos entrar agora na questão da organização para a qualidade. Quando a gente fala sobre organização, pessoal, não estou falando de censos de organização, limpeza, do 5S, né, ou do 8S que a gente tem relacionado à área de qualidade também. Mas eu vou falar especificamente sobre a empresa, indústria e empreendimento. É chamada de organização, porque ela basicamente funciona, né, dentro de um ambiente vivo, tá bom? Então, quando a gente fala sobre organização para qualidade, pessoal, a gente está falando sobre uma conceituação. São identificados, né, dentro das empresas, uma forma de desenvolver, operacionalizar a qualidade dentro da organização. Então, o primeiro foco, quando a gente quer implantar a qualidade, é identificar, confirmar as atividades, né? E ainda a equipe que vai realizar ou ficar responsável sobre a qualidade. Nisso aqui, pessoal, nasce um sistema chamado gestão da qualidade ou setor da qualidade. Eu, particularmente, não sou muito adepto, não acho que funciona muito bem. Por quê? Porque acaba ficando responsável somente por um setor. Então, é preferível, né, ter uma equipe, mas essa equipe ficar dispersa em toda a empresa, e aí sim, quando necessário, ela se reúne em um setor ou em uma sala de reunião para resolver as coisas, né? Não é necessário criar um ambiente como se fosse um setor, né, só de qualidade, porque parece que vai ficar um negócio separado ou segregado, né? Vai ficar um ambiente só para resolver qualidade. E aquelas pessoas tendem ali, com o passar do tempo, adquirirem hábitos, né, de ser chamados chatos da qualidade, ou as pessoas que ficam cobrando padronização, né? Afinal de contas, é o papel delas, eles devem desempenhar essas funções, mas não é necessário, na minha opinião, né, tem umas organizações que trabalham desse jeito, de não ter um setor específico para a qualidade. Deve-se também identificar e confirmar as suas áreas para que as funções de controle ou de qualidade consigam atingir as metas específicas da qualidade. O que é previsto na qualidade? Padronização? A padronização é um foco da segurança do trabalho. Por isso que a gente tem ordem de serviço, para que não tenha desvios de função, para que não tenha desvios de atividades. E quando a gente fala sobre qualidade também, vamos lembrar da teoria comportamental que a gente viu na nossa segunda aula. O trabalhador ele é contratado, né, por causa de um currículo, geralmente. E aí a gente tem que treinar as suas habilidades, as suas competências e instruí-lo também a trabalhar conforme os padrões de segurança. A alta direção da empresa deve estabelecer e proporcionar uma continuidade dessa qualidade em toda a organização, em toda a empresa, por meio da manutenção e organização para a qualidade. Então, percebam que quando a gente fala de organização e qualidade, uma não vai sobreviver sem a outra. Uma empresa, né, principalmente uma organização, uma indústria, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ela consegue trabalhar até o momento que começa a faltar qualidade, porque o cliente vai começar a ter uma cobrança, né? O cliente vai começar a exigir padrões e aí a empresa ela precisa, para sobreviver, focar em qualidade.
esse tema, qualidade, né, é um assunto extremamente vasto e a gente consegue traçar um paralelo para compreender como que a segurança do trabalho pode atuar nesse tipo de situação. As três condições, né, de Freidenbaum, elas são tão fortes que podem ser encontradas ainda hoje nos requisitos específicos ainda da norma ISO 2015, né, ISO 9000, que tratam da responsabilidade da direção para com o sistema de gestão da qualidade. Então, seja uma qualidade, né, pequena, média ou alta, né, ou com um foco, né, de intensidade, é necessário estabelecer três considerações para determinar o quanto de recurso vai ser destinado para essa área de qualidade. Então, quando a gente fala sobre qualidade especificamente, a empresa pode entender que mesmo abaixo do esperado, né, essa qualidade dela é suficiente para atender o mercado. Vamos pegar um exemplo muito bem específico, né, sem apontar dedo para nenhum tipo de empresa. Se eu tenho ali no centro uma loja onde vende salgado e tem uma boa venda, a empresa consegue se sustentar, ela não precisa focar com a qualidade de uma grande rede de fast food, né? Afinal de contas, existem públicos para uma pequena, para uma média e para uma alta qualidade. Agora, se ela quiser subir de patamar, subir de nível, ela vai precisar aumentar ali, né, o seu controle de qualidade, o nível da qualidade acima. Afinal de contas, ela vai concorrer com grandes redes de fast food. E uma empresa, né, independente do tamanho dela, o foco dela vai ser esse: trabalhar com pequena qualidade, com média qualidade ou com alta qualidade. Quando a gente fala sobre alta qualidade especificamente, a gente está falando sobre certificação ISO 9000. A gente está falando sobre sistemas de gestão extremamente maduros para aquele funcionamento. Mas antes vamos entender um pouquinho, né, sobre o que são sistemas. Quando a gente fala sobre sistemas, vamos entender como implantar esses sistemas. A definição de sistema, ela vem, né, de um exemplo que a gente está demonstrando aqui, né, mais famoso aí pela interpretação do Kevenato, que é muito famoso na área de administração, que o sistema ele ocorre, né, geralmente dentro de um processo, dentro de uma etapa. Eu tenho as entradas, que são as informações, energias, matérias, também chamado aí de input, né, que são as entradas. A empresa ela vai ouvir o cliente, vai melhorar o seu processo para lá na frente atender aquele cliente novamente, né, ou atender o outro cliente ou um outro ramo de clientes. Então, toda vez que a gente falar sobre processo ou sobre sistemas, pessoal, lembrem desse quadradinho, desse quadrado, né, e dentro desse círculo, no qual nós temos várias etapas e elas se relacionam, tá? Porque ela vai ter um funcionamento de acordo com as relações de trabalho, naturalmente com os ambientes de trabalho, para aí sim conseguir levar informações, energia e matéria para uma saída, tá? Para atender ali chamada também de output, né, que é a entrada e saída. Mas temos três definições que eu vou abordar na aula de hoje sobre o sistema, que é um conjunto, né, a metodologia aqui do Kevenato de 2000 apresenta que sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si. Então percebam, né, que essas bolas aqui, esses círculos, eles estão se relacionando entre eles, né? Nenhum círculo sai ali, depois ele volta. Não, ele está aqui atuando dentro de um processo. Sendo assim, né, vai formar uma atividade e a gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, deve compreender, né, as suas entradas, de onde está vendo aquele produto, né? Esse produto, será que ele é pesado para que o trabalhador carregue? Será que ele é extremamente perigoso? Né? Qual que é a FISP, né? Qual que é a ficha de proteção, de inspeção do produto ali, né? De formação do produto químico, para que o trabalhador tenha contato. Então, a minha preocupação ela vai surgir como técnico de segurança nas entradas. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que montava peças e a gente começou a ter reclamação dos trabalhadores por causa de uma espécie de cola que era colocado ali dentro dessa peça, e essa cola ela tinha um reagente,
né, que havia que acabava ocasionando uma espécie de ardência nos olhos dos trabalhadores, né? Então, em um dia foi uma reclamação, no dia seguinte nós tivemos 10 reclamações, no terceiro dia nós temos o setor inteiro, né, com uma alergia nos olhos, né, porque simplesmente o setor de compras achou que podia trocar, né, por não ter um conhecimento amplo do sistema. E isso acabou, né, esbarrando ali na segurança do trabalho. Aí a gente tem que pegar o profissional de compras, conversar com o gestor que fez a solicitação de compra, apresentar o produto, né, químico que gera essa irritação, envolver o médico de segurança, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, para orientar, falar, olha, tem uma série de falhas aqui por causa de uma cola, de um tubinho de cola que foi comprado, né? E a gente chegou na causa raiz. E aí a gente volta na nossa aula passada, né, que a gente falou lá sobre o Ishikawa, especificamente quando ele estudava a causa raiz. Era um problema de matéria-prima, que acabou impactando no método, que mexeu com o material, que envolveu a mão de obra, as máquinas naturalmente pararam, porque a empresa deixou de exercer, né, o seu ambiente, e impactou o meio ambiente, né, o meio ambiente de trabalho. Então, 6 M's ali, exemplificando, né, de uma maneira mais técnica. Então, quando a gente fala sobre operar, né, conhecer as entradas, não existe técnico de segurança que atua só dentro de empresa, né? Ele tem que conhecer toda a cadeia produtiva da empresa, da entrada até a saída. Porque amanhã ou depois, né, a cobrança vai ser feita, porque a gente, enquanto profissional de segurança, a gente é muito lembrado nesse momento, né? Na hora que o comprador lá quis fazer a compra porque achava que o produto tinha melhor qualidade ou que tinha um preço melhor, ele não perguntou para a segurança do trabalho se podia comprar ou não, ele comprou. Ele tem autonomia para isso, mas também porque a gente não foi envolvido no processo. Então, percebam que dentro de um sistema, a segurança do trabalho ela vai ficar aqui no meio, né? Conhecendo todos os processos da empresa, a entrada e a saída. Se vocês visitarem uma empresa um dia, ou se vocês forem fazer ali uma integração para trabalhar numa empresa, o técnico de segurança geralmente vai dominar todas as atividades que ocorrem, né, se for um bom técnico de segurança. A norma ISO 9000 apresenta uma segunda definição, que sistema é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas, né, que de maneira mais impessoal aqui eu posso falar que também é dinâmica, que transformam entradas e saídas. E a preocupação nossa vai ser enquanto houver esse processo, esse sistema. E a terceira definição do FNQ aqui, que é a Fundação Nacional de Qualidade, lá de 2015, que fala que sistemas são um conjunto de práticas padronizadas. Olha, vamos parar por aqui, quando a gente fala sobre padrão, nós esperamos um padrão de funcionamento daquela empresa, daquela organização, e naturalmente a gente espera que todos os trabalhadores sigam, né, esse padrão. Se houver alguma mudança, se houver alguma alteração desse padrão, significa que alguém falhou, ou o trabalhador, ou o técnico de segurança, porque instruiu de um modo inadequado, ou não orientou de modo suficiente o trabalhador, porque quando a gente fala sobre padrão, é o que se espera do mesmo resultado. A gente tem o mesmo trabalhador com as mesmas ferramentas e espera uma padronização, espera o mesmo efeito. Se ocorrer, né, alguma alteração ali, é o que a gente chama de desvio, esse desvio pode impactar em acidentes, em doenças, falhas na produção e outros itens aí que a gente não vai abordar nesse momento. E a terceira definição, né, então a gente continua aqui que logicamente vão estar interrelacionadas, ou seja, de forma relacionada, interativa, dinâmica, formando um todo dinâmico. Então eu gosto muito de usar esse exemplo, né, do sistema, para a gente ter uma entrada, um processamento e uma saída. Entre os sistemas, eu vou falar sobre um sistema aberto, né, que é uma continuidade do que a gente acabou de ver no momento, que existe a interação, né, dentro de uma organização e o meio ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre interação, pessoal, percebam que os fornecedores, né, seja o setor de compras, o supply chain manager, como é chamado também, ou o setor de suprimentos em algumas empresas, eles são responsáveis por comprar os produtos e comprar a matéria-prima, né? Nós teremos ali depois
a área de recursos humanos, que vai envolver pessoas, dinheiro, tecnologia, materiais, informação, e para chegar na área produtiva, que tem a área de produção, processos, transformações, os setores de apoio, que a gente vai se envolver tanto nessa área como nessa área, para aí sim sair um produto ou um serviço com qualidade para chegar no cliente. Então, percebam que quando a gente compra uma garrafinha de água, eu tenho que lembrar, né, que simplesmente eu sou o cliente. Eu sou o elo mais importante da corrente, mas eu sou o que menos participa, porque eu pago R$ 2, R$ 3 uma garrafinha de água, mas eu não me preocupei, né, em ir lá na fonte, pegar a água, e o setor ambiental fazer as análises específicas da água para ver se ela é própria ou não para consumo, para depois ter o processo de envasamento, para aí depois vir lá um processo com a produção da garrafa, uma outra produção para fazer o rótulo, uma outra produção para fazer a tampa, uma outra produção para fazer a logística, para levar para o lugar onde eu vou comprar. Eu não fui um produto etiquetado ou customizado, né? Eu simplesmente chego lá, o meu papel é pegar e abrir a garrafa e tomar aquela água, né? Então, o cliente é o maior elo da corrente, mas é o que menos participa, né? Percebam que quando a gente fala sobre as fronteiras, a gente está vendo aqui, né? As fronteiras do meio ambiente de trabalho. O técnico de segurança vai atuar 80% dentro desse quadrado roxo aqui, né? E aqui vamos falar aí que cerca de 20%, né, dividindo o seu trabalho entre os fornecedores e os clientes. É necessário que ocorra dentro desse quadrado roxo um sistema dentro dos sistemas, uma interação de um sistema atuando junto com o outro, para que aí a gente consiga ter uma capacidade de crescimento, né? Ou também o que a gente chama aí de equilíbrio, né? Mais uma forma mais técnica aí chamada também de homeostase, né? Principalmente dentro da área biológica, que é buscar ali o estado da empresa, da firma, se buscar um equilíbrio, favorecendo, né, um conflito com o ambiente, também chamado de entropia, porque quando a gente tem um ambiente de trabalho, uma máquina, um equipamento, um trabalhador, ele altera aquele ambiente, seja por causa do ruído, do calor, da temperatura e por aí vai. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha uma máquina de uma enfardadeira, né, que ela trabalhava 24 horas, então nós tínhamos 3 turnos, e o ruído da fábrica no período da manhã, tudo bem. O ruído da fábrica no período da tarde, tudo bem também. Mas o ruído da fábrica no período da noite era uma preocupação maior que nós tínhamos, porque ao lado da empresa começou a ter um conjunto, né, um condomínio de residencial, né, e pessoas que naturalmente tiveram o seu ambiente de trabalho, né, o seu ambiente, na verdade, residencial, invadido por causa do ruído da fábrica. Então, a preocupação que a empresa teve foi de substituir aquele produto, aquela enfardadeira, para evitar um conflito diretamente com seus clientes ou naturalmente, com as partes interessadas. A gente precisa também conhecer as fronteiras, né? Que a gente tem as fronteiras intramuros e nós temos a extramuros, né? Que é dentro e fora da empresa. A realimentação, ou como alguns chamam também de retroalimentação, a realimentação do ambiente e também buscar a adaptabilidade dos trabalhadores. Aqueles trabalhadores que atuavam na enfardadeira, especificamente no período da noite, conheciam a máquina com o seu ruído. Se ela estava trabalhando muito, se ela estava trabalhando pouco. E quando mudou a máquina, colocou uma máquina com menos ruído, muitos trabalhadores tinham a percepção que a máquina não estava funcionando. E aí a gente tem que treinar e capacitar, porque do estado específico que eu me lembro, né, dessa situação, o trabalhador quis colocar o dedinho na hélice da máquina, né, para ver se ela estava funcionando, porque ele não via, né, de acordo com a velocidade que ele estava girando. Agora percebam, se uma pessoa consegue colocar o dedo dentro de um ventilador e sofrer um acidente de trabalho, né? Então essa adaptabilidade do ambiente é necessário conhecer o trabalhador e informar para evitar acidentes, que é o nosso maior problema, né, a nossa maior preocupação. O meio ambiente de trabalho, né, aqui chamado de meio ambiente, também está com foco ligado aos clientes, fornecedores, sindicatos, população local,
as organizações não governamentais ou ONGs também, as forças de trabalho, que podem ser os próprios trabalhadores, como os seus representantes, os concorrentes e os acionistas. Então, quando a gente fala disso, esse é o que a gente chama puramente de um sistema aberto dentro da área da qualidade. E vocês vão ver que esse processo que a gente está estudando agora vai ser fundamental para a gente entender meio ambiente, para entender saúde e segurança do trabalho e até mesmo a responsabilidade social, porque toda entrada favorece um processo para depois se tornar uma saída e atender necessariamente nossos clientes. Gestão já tem uma outra definição, né, de acordo com a ISO 9000 já de 2018, falando que gestão é um processo para obtenção de competências. Tá? Então percebam aqui que nós temos muito provavelmente um profissional, né, falando sobre os resultados, né, e abrindo, né, esses resultados para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para os seus acionistas. A gestão ela precisa ser transparente para que haja, né, competências muito bem elaboradas. Pessoal, quando a gente fala sobre competência na segurança do trabalho, existe uma outra preocupação, que é a pessoa ter a competência de atuar especificamente dentro das NRs. Um operador de empilhadeira, por exemplo, tem que ter a competência, né, e tem que ter ainda a habilitação e o treinamento. E essa competência dentro do sistema de gestão, a gente consegue introduzir essa competência através dos treinamentos, né? Um bom técnico de segurança precisa buscar trabalhar com a sua comunicação de modo mais assertivo, conhecer das normas, conhecer da parte técnica, para poder cobrar depois, né, essa competência. Quando a gente fala de treinamento, habilitação, desenvolvimento, eu preciso capacitar esses colaboradores, né? Uma empresa, ela contrata currículo, ela contrata uma folha de papel, onde a pessoa colocou o nome ali e as suas formações. Óbvio que tem entrevista, óbvio que existe período de experiência, mas geralmente a gente tem que trazer esses trabalhadores para o nosso lado e demonstrar. Os riscos são esses, eu tenho dessa forma quantificado, né? E eu preciso que você tenha um padrão. Porque se mudar esse padrão, naturalmente você vai se colocar em risco. É essa preocupação que a gente tem que ter com foco na gestão da qualidade. E quando a gente fala ainda sobre sistema de gestão, a norma ISO também 9000 de 2018 fala que é um conjunto de práticas padronizadas, né? Então, conforme eu falei, o bom técnico de segurança vai ter que dominar todas as suas competências, as ferramentas específicas, né? Vai ter que dominar aqui como trabalhar, vai ter que dominar tecnologias, como se comunicar, gestão do tempo, fazer planilhas, ter ideias novas, fazer documentos, fazer gráficos, trabalhar com outros setores especificamente, e por que não, né, até voltar a estudar aí para que ele seja um bom profissional de segurança do trabalho. O técnico em segurança que vai atuar dentro de uma empresa, principalmente quando tem certificação ISO 9000, ela tem que conhecer um pouco dessa certificação, que é o que a gente vai ver na sexta-feira, e também conhecer um conjunto de práticas padronizadas. Se ele não conhecer, ele naturalmente vai precisar desenvolver todas essas capacidades, né, de uma maneira, né, logicamente interrelacionadas, com função de gerir uma organização e produtos, né, e produzir resultados. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha certificação ISO 9000, uma fala muito comum, né, até uma cobrança que era feita entre os setores, era a famosa SAC, né? A gente ouve muito falar sobre SAC, né, que é um serviço de atendimento ao cliente. Só que na qualidade, colocaram essa SAC aí como uma espécie de não conformidade, que era uma sugestão de adaptação e controle, né? Então, era a mesma sigla, só que mudaram o nome. Então, quando a gente chegou ali um SAC para mim, eu falei, mas por que para mim isso, né? Eu achei que isso era da área do pós-venda, o setor que é responsável, né, por essa parte de fazer uma triagem com o cliente. E aquela SAC, ela especificamente era aberta para o setor técnico do segurança do trabalho, porque faltava, né, uma espécie de gestão do tempo nos treinamentos.
E ali eu consegui entender, eu falei, olha, tem que ser um pouco mais assertivo, falar de uma maneira mais menos técnica e mais compreensiva para os trabalhadores. Né? Então percebo que às vezes até por pequenas orientações que ocorrem no ambiente de trabalho, essa empresa especificamente ela me ajudou a melhorar um pouquinho uma gestão de tempo durante os treinamentos. Não adianta eu pegar ali trabalhadores dentro de uma empresa, né, e retirar eles do ambiente de trabalho, simplesmente porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar um treinamento. É preferível eu dar 3 treinamentos, né, para uma turma de 4 pessoas, do que retirar 12 de um setor de uma vez só, né, porque isso vai impactar na produção, e a preocupação tem que ser essa, né, buscar aí um sistema de técnicas, né, para que haja um conjunto de padronizadas, né, conjunto de práticas padronizadas. A gestão ainda a gente vai encontrar, né, algumas definições na norma ISO 9000, né, de 2018, que a empresa deve buscar política, né, que a gente, não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu trabalho esse tema de política também, que é uma forma de organização, né, uma intenção e direção dentro de uma empresa, como forma de expressar a sua vontade para a alta direção, né, expressamente a vontade da alta direção para os colaboradores, para os funcionários. Uma visão já é um pouco diferente de política. A visão ela está voltada, né, ao fato daquela empresa buscar, né, uma aspiração, a vontade dela, né, um pré-requisito que ela pretende como uma organização para se tornar, né, de modo expresso pela alta direção. Então, uma visão vai ser meio que um plano audacioso, né? A empresa ela vai buscar ser uma da principal fornecedora de EPI daquela região, ou principal empresa de consultoria em saúde e segurança do trabalho. É uma ousadia, né, uma aspiração, mas nada adianta ela colocar isso como visão se não tiver uma estratégia. A missão é o propósito de existência, né? Então por que a empresa nasceu, né? Porque o dono quis? Não, tudo bem, o dono quis, mas como que está expresso isso pela alta direção? Né? Se eu tiver lá um acionista, um diretor administrativo, um diretor-presidente, como que essa missão está traçada, né? Dentro de uma organização? E a estratégia por si só, qual que é o plano que ela tem, né, com objetivo geral ou de longo prazo? Seja para 2000 ou 2028, qual que é o plano que ela tem de objetivo geral ou a longo prazo? Eu quero implantar a certificação ISO 9000 de qualidade. Isso é uma estratégia, mas qual que é o prazo que você está dando, né? Que prazo que a empresa está dando para a implantação? Pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, né? Tudo isso vai depender de acordo com a estratégia da organização. O sistema de gestão, né, apresenta lá na ISO 9000, né, que o sistema de gestão é estruturado de maneira estratégica, visando a política, visão, missão e a estratégia de uma organização, né? Então, ela tem que ter a política para ir depois buscar um conjunto estratégico formado por sua visão, missão e estratégia. Até eu gosto de usar esse exemplo, que a missão, pessoal, é o famoso binóculo, né? Eu consigo utilizar ali um binóculo para enxergar lá na frente. É uma forma de determinar uma visão. Né? Quem nunca viu um binóculo, a gente também tem aí exemplos de luneta, enfim, são equipamentos que são utilizados para a gente enxergar à frente. A missão é basicamente ali um mapa do tesouro, né? A empresa ela vai fazer ali uma missão de como que ela deve ser feita, né? Para chegar a um determinado objetivo. E aí, estratégia, né, é como ela vai conseguir, né, olhar lá para o futuro e também conseguir ali, basicamente, colocar o trem nos trilhos, né, para atingir a sua missão. Né? Então, utilizar um mapa aqui e futuramente um binóculo aqui na frente. Para a Fundação Nacional da Qualidade, as estruturas de um sistema de gestão eles são semelhantes. O que muda, né, naturalmente, que eles vão incluir, né, todo o processo e prática de gestão como um processo dividido entre operacionais e gerenciais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Existe uma diferença, né, da tradução do que está na ISO, na norma ISO, com a Fundação Nacional de Qualidade. Como o próprio nome diz, Fundação Nacional de Qualidade
é uma cultura que nós temos, é uma fundação que nós temos no Brasil, que culturalmente a qualidade é separado em gerentes que mandam na sua parte operacional. A gente sabe, né, que existem aqui os setores de apoio, logísticos, né, e eles simplesmente colocam tudo isso como operacional. Quando a gente vê essa separação, eu fico preocupado, né, porque a Fundação Nacional da Qualidade, ela não enxerga o trabalhador simplesmente como um colaborador, um empregado, um funcionário, né, mas simplesmente como uma operação. E o gerente, aquela pessoa que vai liderar, que vai exercer, que vai dar as regras. Mas nem sempre a gente vai ter um gerente capacitado nessa função. E nem sempre a gente vai ter um gerente que vai apoiar e colaborar com a segurança do trabalho e vice-versa. Vai ter muito funcionário também que não vai colaborar. E aí a gente vai falar para a gerência, vai orientar a gerência a conversar com o operador e geralmente isso vai acabar tendo vários problemas aqui de relacionamento. Eu prefiro trabalhar sempre com política, visão, missão e estratégia, primeiramente porque ela tem um embasamento da norma ISO, e obviamente que fala também da segurança do trabalho como um setor estratégico e não simplesmente uma operação, né? Quer dizer que o técnico de segurança não pode ser gerente da segurança do trabalho, sendo que a gente vê que a qualidade e responsabilidade de todos e a segurança do trabalho também. Então, o que significa isso na prática, né? Que a gente vai ter ali os peixinhos grandes, né? E vai ter os peixinhos um pouquinho maiores até chegar nos peixinhos menores, né? É isso que eu entendo da Fundação Nacional da Qualidade. Por isso que é preferível implantar a norma ISO, né? Para buscar que as empresas se organizem para buscar a qualidade. Isso vai ajudar muito, né? O técnico de segurança vai ter que aproveitar essa oportunidade, principalmente se a empresa estiver em implantação, porque a gente melhora muito enquanto profissional, né? E também a gente vai conhecer aí e ajudar a construir, né, uma etapa de uma nova empresa. Ela parte de uma empresa sem nada de qualidade e vira ali, né, se torna uma empresa com certificação 9000, por exemplo. E o primeiro passo, né, para se organizar a qualidade, não importa o tamanho da organização, seja ela pequena, média ou grande, a gestão da qualidade, né, e, consequentemente, a parte da qualidade, ela pode ser implantada em toda e qualquer empresa. Tá bom? Assim encerramos mais uma aula, né? Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos que acompanharam aí pelo probleminha da internet que nós tivemos, mas já voltou, restabeleceu rapidamente. E eu fico à disposição também até às 5 horas da tarde para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, até breve e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.